Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus, a todos os trabalhadores do Cevil, à equipe espiritual da casa, aos participantes, a Tânia Menezes, José Amorim e a todos que colaboraram e não mediram esforços para a realização desse seminário, que faz parte da comemoração dos 45 anos do Cevil e 25 anos do projeto Manuel Filomeno de Miranda em nossa casa espírita. Tivemos uma falta de energia devido à forte chuva na região. A qualidade do vídeo ficou um pouco diferente do que desejávamos, mas o material foi preparado com muito carinho. Que ele possa tocar o coração de cada um de vocês. Gratidão sempre. Normalmente as pessoas usam o atendimento fraterno porque ouviu falar, porque tomou conhecimento, ou porque tem uma pessoa como o nosso querido Divaldo que assistiu o filme, que se encantou, não é? Que assistiu, que viu, que escutou, tal coisa, mas vai buscar com algo que está incomodando isso aí, né? Que não está realmente lhe dando a paz que ele precisa para tocar. Então, muitas dessas pessoas usam o atendimento fraterno porque simplesmente, entre aspas, perderam o sentido da vida, perderam o propósito da vida, acharam que a dor que eles vivenciam, que eles experimentam, é infinitamente maior do que eles. O nosso querido Alberto Almeida tem uma explanação que ele nos traz, que olha, a dor é tua, não é? A dor é necessária para você, neste processo, nessa vivência que você está, mas você precisa entender que a dor é uma parte pequena em relação a você. E muitas vezes nós não temos essa percepção. Enxergamos a dor, a dificuldade como sendo muito superior a nós, muito maior do que nós, infinitamente mais poderosa, mais pesada do que nós, né? E as pessoas buscam o atendimento fraterno, na grande maioria, nesta problemática de que perdi o sentido da vida. Não tenho mais propósito, não sei o que é que estou fazendo mais por aqui. Estou cansado. Estou jogando a toalha, né? Estou querendo sair desta realidade. Mas também tem outros motivos que levam as pessoas a buscar o atendimento fraterno. Colocamos alguns ali. Outro muito comum é a questão do relacionamento, a afetividade, né? Também nesta decepção, ou nesta vivência frustrada de buscar realmente, assim que está sendo difícil, dar continuidade ao meu processo. A gente vem falar essas coisas para que a pessoa interessada no atendimento fraterno, tudo que veja, tudo que enxergue, que escute, que tenha relação com o que está levando as pessoas ao suicídio, a buscar a casa espírita, a ter este encontro com alguém para me ajude, porque está complicado para mim, está demasiado para mim, está muito difícil para mim. A gente começa a perceber essas coisas como necessárias para a nossa argumentação, para aquilo que vamos levar as pessoas, porque
ali você vai estar com pessoas que não são espíritas. Estão chegando talvez pela primeira vez na casa espírita. E aí talvez você não possa ou não deva de forma alguma estar, porque isso aí vem da reencarnação. O que é reencarnação? Eu sei lá o que é isso, né? Aí se a obsessão, o que é? A obsessão, eu não entendo o que é isso, coisa do tipo, né? Então a gente precisa ter este jogo de cintura do que é que nós vamos usar, fazer uso na conversa, no atendimento, no acolhimento daquela pessoa que está buscando o atendimento fraterno da nossa casa. Muitas pessoas vão em busca de um consolo porque teve um luto na família, o próximo a ela, né? E esse luto está sendo difícil. Né? Aquela pessoa, ela organizava a família, se foi, então a família está se deteriorando, está se despedaçando. O que é que a gente pode? E aí nós vamos ter vários benfeitores espirituais nos trazendo essas lições frente a quando a gente poder estar encontrando alguém que busque algum consolo, alguma orientação em função de alguém que perdeu, né? Então, se você puder direcionar, não foi uma perda, foi um afastamento físico, mas com outras possibilidades. Imaginemos você com essa pessoa morando no Canadá, por exemplo. Você aqui talvez fosse difícil, porque o dólar está assim, está assado, a viagem, as condições talvez fosse difícil. E você poder agora, ela, na condição de espírito, com as qualidades bem diferentes dessas limitações nossas, porque estamos encarnados, vocês poderem estar trocando, vivenciando com muito mais intensidade essa aproximação. Pense por esse lado. Isso é possível, né? E aí você vai direcionar talvez algum comentário, alguma observação que você faça para trazer aquele peso do luto, a dor do afastamento, da perda, entre aspas, né? Com a visão diferente, com um toque diferente, fazendo ela enxergar por um prisma diferente, talvez levando mais leveza àquele distanciamento, àquela realidade que ela vivencia, né? Aí vai buscar também em relação a desemprego, pobreza, minha vida vai estar travada, nada dá certo, tudo dá errado, tudo que eu começo depois desanda. Quantas pessoas buscam, até queria entender o que é isso, está próximo de mim, tem um imposto a mim, e tudo mais, porque eu começo e não vai para frente, não dá certo, tomo prejuízo, amargo isso, amargo aquilo. Então a gente vai buscar entender isso, ver o que os benfeitores falam, para a gente em suas mensagens, a gente ter isso como consolo, como ferramenta, para poder estarmos utilizando. O que é que eu quero dizer com isso? Alguém que trabalha na área de segurança, quando vê algo que está levando uma falta de segurança, ou um problema que vem a acontecer algum acidente, essa pessoa usa um óculos diferente da grande maioria, concorda? Tudo ligado à segurança, ela consegue perceber e ver, olha, está faltando aqui uma sinalização, se falta energia, tem que saber por onde é que vai, todo mundo cai fora, a porta não está com dimensionamento, tem que ter duas, opa, já tem duas ali, não é? Então, aquela pessoa que trabalha com qualidade, vê tudo isso a qualidade, olha, isso aí pode prejudicar a produção, o alimento vai ser assim, vai ser prejudicado, se acontecer isso. Ela se direciona para atender aqui. Da mesma forma, o atendente fraterno vai ter que ter este conhecimento, este entendimento, este aprofundamento para saber fazer uso daqueles minutos da melhor forma possível. O que falar, o que trazer, que direcionamento vai dar, né? Que caminhos vão ser oferecidos naquele momento para a pessoa, né? Vícios, quantos buscam em função do filho, em função do parceiro, da parceira, em relação a vários vícios, né? Então vamos buscar também o atendimento com este objetivo de procurar resolver, né? Seja nas drogas, seja no álcool, né? No sexo e por aí. Então é preciso que a gente também tenha noções disso, direcionamentos bons para isso. Aportei,
Você cometeu um crime grave, vai morrer. Já pensou que isso foi pontual, que já aconteceu? Você pode agora chegar para este espírito que estava planejado, viu? Você já pode diante, eu carrego você no meu coração. Vamos estar juntos, perdoe, me perdoe, mas nós vamos estar juntos, o que eu puder fazer para te ajudar. E você fica com outra, visão em relação a tudo. E não trazer a pessoa com um crime que ela fez, não deveria ter feito, vai amargar 253 anos no umbral, vai ser assim, vai ser assado. Não vamos ajudar de forma alguma, De forma alguma nós vamos. Então, tudo isso a gente precisa ter este entendimento, essa noção para aproveitar. Trazendo a pessoa para aquela, que bom, você poderia estar sem essa consciência que você está agora. Você poderia cometer mais um segundo, mais um terceiro, mais um quarto, mais um quinto. Quantos? Acabou, você poder, mas agora você tem a consciência de que fez algo que não deveria e acabou, não vai fazer de novo. Olha só que coisa boa. Tire proveito. É verdade, não tinha pensado nisso. Não tinha me percebido disso. Mas cometeu um erro. E agora, como é que se repara? É isso que você tem que estar focando para tirar a pessoa daquele ponto do crime, do problema que ela vivencia, dela não ficar em volta de um umbigo só, perdendo o presente, o tempo presente que Deus nos deu para ela seguir, para prosseguir. Tá certo? E tudo que for relacionado a isso, você tem nessas mensagens, nesse direcionamento dos benfeitores, uma forma amorosa, carinhosa, didática, de conduzir o problema para uma outra realidade. Tirar a pessoa daquele ponto, levar ela para uma outra realidade, um outro ponto. Com a consciência de que fez. Não tornes a errar de novo, para que não te aconteça coisa pior. Jesus fez esse exemplo maior que todos nós temos de atendimento. E olha que ele tinha um raio-x completo, conhecia a gente e já conhecia a gente lá na frente. Como é que nós vamos estar lá na frente, Mas é tirar a pessoa daquele ponto que está incomodando, paralisando ela. Enfermidades, eu quero a cura, eu quero a minha cura, eu quero sair desse problema. Tio Nilson, que fala isso com muita frequência. Tio Nilson foi o fundador com a Nação do Caminho. Desencarnou em 2013. Tio Nilson, deste 11 meses, quase um ano, finalzinho dele, problema que ele vivenciou de saúde, quando ele chegava para a gente, dizia: meu filho, o que será que Deus espera de um burro velho como eu, que eu aprenda passando por isso que eu estou passando? O que é que Deus espera que eu aprenda aí, nessa altura da minha vida, meu filho? O que é que Ele espera que eu aprenda? Então, essas enfermidades, essas dores, nós precisamos aprender com elas. Não é? Ver o sentido disso está acontecendo. Por que me chegou esse diagnóstico agora? Qual tem que ser a minha atitude frente a isso? Na vivência com essa realidade que me chegou agora. Foi bom até aqui, chegou agora esse negócio aí. O que eu tenho que aprender com isso? E aí a gente vai ter um exemplo máximo. Dona Mafalda, hoje deve ter em torno de 105 anos, que mora lá numa vila colônia de Pirapitingui, desde os 14 anos de idade. Ela viveu lá, quem conhece a história, com Jesus Gonçalves. Foi leprosado na rua desse asilo colônia, é um distrito colado com Itu, Pirapitingui, asilo colônia, Os rancenianos, os leprosos. O quarto dela tem mais flores, toda aquela comida assim, naquele colchão expressório, uma gordinha, mais uma alegria, não? Como que a senhora sempre, você já viu quantas visitas a senhora recebe? Todo mundo que vem para cá não deixa de vir no quarto, na enfermaria da senhora. E a senhora sempre diz isso: vocês se predispõem a sair da casa de vocês para vir fazer uma visita para a gente, chegar aqui e encontrar a gente, um cara amarrado. Isso não é justo. Não é assim que a gente tem que receber vocês. Olha que lição maravilhosa. O rancenias desde os 14 anos de idade, morando lá dentro. Como animal, principalmente naquele início, Uma pasta de vento, um sabonete era jogado por cima de umas grades, isolado essas pessoas.
que as outras não tinham interesse nenhum em se aproximar, porque é contagioso, batia até na boca, para não pegar essa doença. Desde quando? Isso, desde quando a gente se entende, né? Década, né? E Dona Paula está lá, sempre com um sorriso. Então, o que é que eu tenho que aprender com isso? Estas enfermidades, né? Não, isso é coisa passageira, não vai ser assim. Não tem que ser essa a nossa argumentação. Olha, pense quantas pessoas em condições piores, lutando pela vida, com um objetivo firme, continuar. Pense, é difícil. Eu posso imaginar, mas não tenho a dimensão dessa vivência que a senhora está tendo enfrentando isso, que deve ser muito desafiador, deve ser muito dolorido, deve ser muita dor perceber isso. Mas tem fluidez, ajuda a senhora talvez conseguir vivenciar o jeito que Deus permitiu que ter uma solução diferente, né? Uma resposta diferente. Então, nós vamos estar sempre de antenas abertas, né? Com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para tudo isso que a gente pode estar usando neste direcionamento às pessoas que vão buscar o atendimento fraterno. Tudo, né? Obsessões. Então, a gente percebe muitos desses atendimentos que existe um fator obsessivo, sem sombra de dúvida. Mas não deve ser o motivo da gente fazer ali um comunicado ou coisa do tipo. Não, né? Como a gente falou em relação ao menininho ali, né? Aproveite, eu vim aqui para tirar essa coisa do lá, para me livrar disso. Se coloque no lugar desse irmão que estava te dando essa ajuda e a senhora feche essa porta, o senhor feche essa porta. Como amigo, como é que o senhor vai se sentir? Um amigo seu, alguém que tem sintonia, ligação de vibração contigo, afetividade contigo, que não foi criada agora, né? De uma hora para outra, e você se negando a ter esse auxílio, esse amparo. Imagine por aí como é que isso deve ser difícil, deve ser terrível para uma pessoa que não está conseguindo essa ajuda, esse amparo. Mas a gente jamais ter esse diagnóstico de que é problema obsessivo, não tem o que fazer não, vai passar, faça isso, faça aquilo, não é? Mas com certeza os recursos de frequentar a casa bacana, palestra tão bacana, a pessoa estuda, a pessoa se aprofunda no assunto que vem. Quantas pessoas sabem, verdadeiras cirurgias espirituais acontecem no salão de reunião. A gente está pensando, falando aqui, daqui a pouco a pessoa diz uma coisa que desperta na gente um entendimento diferente. Tudo que ele falou foi para mim, o outro fala a mesma coisa, essa palestra outra foi para mim, o outro também foi a mesma coisa. Então, nesse momento, os benfeitores, os anjos da guarda vão dar aqueles gatilhozinhos em relação àquela fala, em relação àquele momento da reunião, que vai fazer com que a pessoa vá dando essa abertura, esse canal de percepção se ampliando para ela, vivendo sentido nisso, daquilo. Por isso que várias vezes, várias pessoas, é comum sair dizendo que a reunião foi toda para ela, para mim. Tudo que falou foi só para mim, não é? E que, na verdade, foram esses benfeitores fazendo uso, fazendo a abertura desses clichês para trazer a pessoa para a realidade que ela precisava escutar, que ela precisava estar trazendo para a sua vida e dar continuidade. Agora nós vamos para as fases do atendimento fraterno. Então, nós elencamos ali os degraus que nós vamos, subindo para poder, de fato, chegar na culminância deste processo. Aí nós iniciamos com o atender, responder, personalizar e orientar. São essas 4 fases que o nosso livro, o livro do projeto, aliás, todo mundo saiu para buscar o alimento do corpo. E não foram buscar o alimento da alma. Então, nós só trouxemos 20 livros, que era o que tinha na casa, e eu espero não ter que levar nenhum dos filhos de volta, né?
enfim. O atender é justamente essa fase do acolhimento, da chegada, a gente vai falar fase a fase, mas só em síntese. O indivíduo chega para este atendimento, você recebe o indivíduo, então é o acolhimento para esta chegada. Aí vem o responder. A gente vai responder ao indivíduo conforme seja aquilo que ele está trazendo de indagações. Às vezes ele chega com perguntas, mas ele pode não ter perguntas, mas ele vai estar trazendo as suas inquietações e a gente precisa direcionar para aquilo que ele traz. O personalizar é a fase em que a gente vai chamar ele para a sua questão. Às vezes acontece de nós ouvirmos algo que já passamos ou que alguém conhecido já passou. Não é, porque fulano passou por essa experiência, então você siga, não é receita de bolo. Né? Então a gente tem que ter noção. As pessoas passam pelos mesmos problemas, mas elas são diferentes. Então, o que eu vou dizer digamos que no mesmo dia passa 2 atendimentos em momentos diferentes, mas que traz a mesma problemática. O indivíduo é homem ou é mulher, um é solteiro ou é casado. Então, cada um traz a sua história e o mesmo problema, ele não vai funcionar da mesma maneira. E não precisa passar de mundo. E o orientar é exatamente aquilo que nós vamos levar para ele e que ele precisa sair dali se sentindo responsável pela condução dos seus passos. Então, damos as orientações, ele vai estar, mas será que eu consigo? Às vezes, né, o indivíduo tem dúvida, acha que está difícil, aquilo que você está levando para ele, a depender do que seja, ele vai achar que ele não vai ter condições, mas ele é o autor da sua vida, é ele que está na condução, ele que vai dirigir o carro da sua existência, não somos nós. Então, nós não podemos estar assumindo por ele aquilo que é responsabilidade dele. Aí vem, né, na primeira fase, nós sempre chamamos a atenção desta chegada do indivíduo ao ambiente. Por exemplo, aqui nós estamos sem luz, a gente está sem uma ventilação adequada. O indivíduo, quando chega numa sala para o atendimento, cujo ambiente não oferece as condições para que ele fique mais à vontade, quando nós estamos com calor, vamos ficar inquietos. Se não tem a iluminação, está dizendo aí, daqui a pouco vai diminuindo, e aí vai ficar que nem zumbi, né? Que nem vagalume, né? Na penumbra. Então nós precisamos cuidar do ambiente. Esse ambiente ele precisa ter iluminação, ele precisa ser arejado. E uma coisa muito importante, nós não podemos, na sala que vamos fazer atendimento, fechar a porta. Porque sou eu e o atendido. Depois ele sai dali dizendo que você fez alguma coisa. E aí fica como? Então a orientação que a gente dá entrou na sala, deixa a porta entreaberta. Não é a porta aberta, porque ele também vai precisar se sentir que aquilo não vai passar adiante. Vem a questão da ética, isso é muito importante, gente. Nós fizemos um seminário de nossa casa no ano passado e veio uma questão nas perguntas de repórter que foi mais um comentário de que você chega, você leva o seu problema e depois todo mundo, a cidade inteira vai saber do seu problema que você levou para o atendimento fraterno. Nós podemos compartilhar em termos de grupo. Nós, inclusive, fazemos isso em nossa casa. Terminou o horário, a gente vai reunir para poder fazer a prece de encerramento com os trabalhadores. E se houve atendimento, nós partilhamos, nós fazemos uma síntese. Olha, essa pessoa chegou aqui, ela perdeu um filho, adolescente, teve leucemia e tal. Uma síntese, a gente não precisa pormenorizar.
Porque é importante, porque funciona também como aprendizado para o grupo. Qual foi a minha condução? Como é que estava a pessoa? Então isso é importante. Ética o tempo inteiro. Nós não podemos anunciar, e eu imagino assim, cidade pequena, cai na boca de Matilde, todo mundo sabe sem ninguém dizer abertamente, mas fala para um, que fala para o outro, fala para o terceiro, no final das contas está todo mundo conhecendo. Né? Então, no ambiente, né, nós vamos estar observando no receber ambiente, postura, apresentação. É importante como é que a gente se veste. Né? Digamos, nós somos mulheres e vamos atender um homem. Então, como é que a gente senta, qual a roupa que a gente está vestindo, a questão da proximidade. É importante sempre ter uma distância. Você vai estar sentado em frente à pessoa, mas não precisa estar muito próximo. Então, isso é uma coisa assim importante. E aqui nós temos o ouvir. É neste momento que o indivíduo vai chegar e vai falar. Ele vai trazer as suas inquietações. Neste livro do Atendimento Fraterno, eles trazem uma mensagem que tio Dick psicografou através de Marco Cristo no livro Legado Kardeciano. A mensagem é o capítulo 4, que é intitulado Escuta Ajudando. E aí Marco Cristo vai dizer que é necessário aprender a ouvir o outro, que isso é uma arte. Então, observe, o que será que Deus nos deu 2 ouvidos? Nos deu. A gente só tem uma boca, mas a boca não conta, né? É ou não é, gente? E 2 ouvidos, ou seja, só na nossa estrutura física, nós já conseguimos aprender a necessidade da escuta. O quão importante é estarmos atentos, ouvindo. O indivíduo, quando vai falando, ele também vai se modificando na expressão facial, na expressão corporal. O corpo, ele fala ou não fala? Ele diz. O indivíduo pode começar a chorar, e não são as emoções. E aí, nós nos recordamos que uma das voluntárias do nosso grupo de atendimento ouviu um relato. Ela não é atendente, ela era da recepção, hoje ela está dando passe. E aí ela ouviu o relato de uma das nossas atendentes que estava fazendo atendimento e a pessoa chorava e não tinha lenço para poder oferecer à pessoa. E a pessoa pegava a blusa, enxugava, pegava a saia, enxugava. Aí, a partir desse dia, ela se disponibilizou, ela botou uma caixa de lenço de papel na mesinha para se houver uma necessidade. Então, veja, é uma coisa que a gente pode passar despercebida, mas quantas vezes no relato das suas dores, das suas dificuldades, vem este sentimento que aflora, a lembrança, aquilo é uma catarse. Quando nós falamos das nossas dores, nós já estamos extravasando e certamente só em falar a pessoa já vai se sentindo aliviada. Agora, imagine ela falando e você trazendo uma orientação que vai também proporcionar o conforto. É o que a benfeitora traz na mensagem fraternidade, né? A fraternidade, ela vai estar trazendo este consumo. É quando nós somos movidos por um sentimento de compaixão, de empatia, nós nos colocamos no lugar do outro, e isso funciona muito no atendimento fraterno, né? Quando o indivíduo começa a trazer as suas apreensões, e especialmente se nós já vivemos ou estamos vivendo, ou em nossa família tem um caso que é daquela semelhante àquilo que nós estamos ouvindo. Porque empatia é, de fato, você está ouvindo e se colocar no lugar daquela pessoa e pensar aquilo que a Muri já falou aqui.
é que eu gostaria de receber uma orientação, atendimento, se fosse eu que estivesse naquele lugar? Então, tentando de alguma maneira estar trazendo para aquela pessoa, né, aquilo que você gostaria e que de fato vai estar trazendo um consolo. Nós temos variados tipos de pessoas que são atendidas. Em nossa casa, por exemplo, todos sabem que é uma instituição espírita, mas recebemos pessoas para o atendimento fraterno de diferentes religiões. E eu gosto sempre de perguntar qual é a religião, por quê? Se ela é espírita, nós podemos estar falando de reencarnação, nós podemos estar falando de imortalidade da alma, mas nós recebemos evangélicos, e aí? A gente vai falar de imortalidade da alma. Então, qual é a importância de ter, né, essa informação para o nosso atendimento? É a linguagem que nós vamos estar utilizando naquilo que nós estamos escutando. Então, nessa fase do atendimento, que é o atender, há essa disponibilidade, disposição do atendente na escuta, na postura que ele vai estar observando, aquilo que o atendido vai se mostrando na medida que ele traz as suas inquietações para que ele possa se envolver. O objetivo do atendimento fraterno é você levar a orientação e ele corresponder àquilo que ele está ali ouvindo. Ele tem que se sentir responsável para sair daquela condição. Foi aquilo que nós falamos na nossa primeira exposição. O objetivo é essa conscientização de que está nas mãos dele a saída daquela condição. Aí nós vamos para o responder. Então, ele vai fazer perguntas, ou ele pode não fazer perguntas, ou ele pode chegar lá só chorar. Nós recebemos uma pessoa que ela tinha ficado viúva, isso foi um atendimento no ano passado. Ela tinha ficado viúva, ela não mora aqui, ela é brasileira, mas mora na Alemanha, morava, há mais de 25 anos, e 2 vezes no ano ela vinha em Salvador, família de Salvador, não é espírita e buscou atendimento fraterno. E aí, quando ela começou a falar da viuvez, tinha 1 mês e pouco que ela tinha ficado viúva. Na verdade, o esposo, ele teve um mal-estar súbito, precisou ir para a UTI e em 5 dias ele evoluiu a óbito. Então foi uma coisa assim muito repentina. E não se soube de fato o que foi que aconteceu. E aí ela chorava e não conseguia falar nada. Observem, que muitas vezes acontece um silêncio. Ele chegou para falar, ela chegou para falar, mas ela não consegue falar. Na reunião mediúnica, isso também acontece. O espírito fica... O médium lá se movimentando, não fala nada. Só o fato de você se colocar à disposição, você já está acolhendo. E aí, como foi que eu conduzi? Dizendo que se ela não tivesse condição de falar, que nós estávamos ali, acolhendo a dor, lá depois de 5 minutos de choro, mas é muito difícil. A viuvez não teve filhos, É muito difícil. E aí, choro. Já tinha passado, como eu disse, passa pelo passo para poder seguir ao atendimento. E, na verdade, Tio ainda era vivo, ela queria, ouvir dele alguma coisa que trouxesse mais conforto. Nós conseguimos direcionar para o atendimento e ele deu orientações onde ela buscava a casa espírita na cidade da Alemanha, onde ela morava, porque ela ainda ficou um tempo, mas está ainda voltando.
E aí é isso que nós precisamos também entender, que não é um padrão, todo mundo vai chegar lá, todo mundo não é. Você pode passar por essa experiência de só estar diante de um choro. E você precisa dizer alguma coisa. E aí eu vou dizer, quando eu atendi uma mãe de 38 anos que perdeu um filho de 11 por câncer, quase eu choro junto, gente. Quase eu choro junto. Porque tem coisas que você se vê, eu também sou mãe, eu também tenho um filho, e se fosse meu filho, e sentindo aquela dor. E evangélica buscou a nossa casa para um conforto. Se voltou em outros dias, eu não sei, mas na quarta-feira, que é o nosso dia, então, o responder é isso. Qual é a proposta, né, do nosso responder? O que é que o indivíduo está trazendo que precisa da sua intervenção? Porque às vezes ele está falando muitas coisas e você não vai poder atender a trilhões de coisas que ele está trazendo. Qual é o principal daquela condição que ele está trazendo? Então, daquele conteúdo, por onde você vai começar o seu atendimento? Porque digamos que ele traga 5 coisas diferentes, 4 coisas, você não vai poder falar das 4 de vez. Você tem que enxergar o que é o principal e a partir daí você ir se direcionando. O sentimento, identificando a emoção preponderante, alegria, tristeza, raiva, medo e as perguntas. E isso eu sempre chamo a atenção. Respondidas à luz da doutrina espírita. Nós não podemos estar dizendo, você está passando por isso porque você teve algum equívoco e agora essa situação. Quer ver uma coisa que não é tão comum, mas que acontece? Pessoas com sentimento de culpa porque abortaram. Chegam para atendimento fraterno. E aí, como é que você... Claro que você não vai levar para ela aquilo que foi, né, o assassinato. Mas você vai dizer para ela o quê? A partir de agora, o que é que você pode fazer para refazer a sua rota? A benfeitora Joana de Ângeles diz que nós reencarnamos para poder... Nós temos objetivos psicológicos no retorno, mas um desses objetivos é refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. Então, nós estamos ali e cometemos um equívoco, que foi um amor. Bom, eu reconheci o meu equívoco. O que é que eu posso fazer? Então, o que é que você pode fazer para tirar da sua consciência o sentimento de culpa? Porque é isso que as pessoas vão trazer. Um sentimento de culpa. Aí isso vai gerar um conflito, e esse conflito, se não for trabalhado, ele volta em uma outra existência. Então, nós temos conflitos que acontecem, que são gerados da existência atual, mas também que são heranças de outras experiências. Então, o atendente, ele compreende o que é que o nosso atendido está manifestando, e o atendido, ele vai se avaliar no sentido de poder caminhar com aquelas orientações que serão dadas e se sentindo como pessoa que vai sair dali buscando seguir as orientações. Não temos garantia nenhuma. Por isso, cuidado, a base doutrinária que nós precisamos oferecer, inclusive quando nós lembramos de toda a trajetória de Jesus, nós não podemos ter nenhum tipo de julgamento naquelas pessoas que chegam trazendo as suas inquietações. Por exemplo, eu já tive atendimento de indivíduo que fez a opção homoafetiva e estava em frangalhos porque o namorado tinha terminado o relacionamento. Então, assim,
Não temos que julgar na aparência, na opção religiosa, na opção afetiva. Então, é um irmão que nos chega para o atendimento. E aí, trazendo Jesus. Jesus não tinha qualquer distinção. Ouvia a todos e de forma enérgica, como nós lembramos do episódio da mulher adúltera. Vai e não torne a pecar. É energia, é força. Ou seja, reconheceu o equívoco, mas está dizendo, vai e não tornes a fazer a mesma coisa. Então, nós temos que ter essa maneira de falar com aqueles que nos chegam, mas não somos Jesus, nem temos a energia de Jesus, de maneira amorosa, levando ele a reconhecer o seu equívoco, e não será nós que, ai, mas você fez isso? Não cabe a gente, porque ele já reconheceu o seu equívoco quando manifesta a sua consciência de culpa por aquele ato equivocado. Dando continuidade, queridos, nós vamos ver nessas fases do atendimento uma relação que a gente gosta de fazer, é aquela corrida de bastão. Todo mundo chegou à corrida de bastão, onde o primeiro sai com bastão, dá o melhor de si, entrega num determinado momento ao outro amigo, fazendo com que ele segure o bastão, se deixar cair, ele vai dar problema, né? Dificuldades. Esse pega, dá o melhor de si, repete para o terceiro amigo, que faz a mesma coisa, repete para o quarto. Nessas fases do atendimento, se a gente não fizer perfeito cada etapa dessa, nós não vamos conseguir o objetivo que todos nós com certeza estaremos envolvidos, almejando ao final do atendimento paterno, fazer com que a pessoa tenha o sentimento que valeu a pena. E se pudermos ter, neste sentimento dessas pessoas que vão buscar o atendimento fraterno, que a ideia foi dela, que partiu da cabeça dela, nós ganhamos 2 vezes mais, porque ela vai ter muito mais predisposição, vontade, necessidade de empreender, de valorizar aquilo que ela está entendendo que saiu da cabeça dela. Então, atender, responder essa escuta, né? De você mostrar para ela a realidade, depois tem que vir uma etapa importantíssima, que é essa personalidade. Fazer com que ela venha para o centro do problema, e não o problema seja o centro da vida dela. Ela vir para o centro deste problema, sendo responsável, sendo alguém importante, necessário para resolver o problema que ela está vivenciando. Por isso, personalizar. Trazer ela para o entendimento, para que ela enxergue como alguém importante, necessário, para resolver o problema que ela está vivenciando. Não vem de fora isso. Não vai acontecer por milagre. Não tem varinha de condão. Não, é ela que vai precisar identificar saídas, perceber alternativas para sair daquele problema, daquela dificuldade, vencer isso, superar isso. No momento em que você está deixando ela falar, muitas pessoas, muitos de nós, ao colocarmos para fora, a gente começa a ver a resposta. Já perceberam isso? A gente começa a ver alternativas diferentes. Eu devia ter feito isso. Eu não fiz. Abraão, mas se eu não tivesse dado a resposta, nada disso teria acontecido. Ela estava errada, mas eu errei quando eu fiz isso. Então eu devia ter feito isso. Né? Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia estar fora dessa situação se eu não fizesse isso. Isso vai partir dela. Isso vai ser criado por ela. Ela vai perceber e enxergar isso.
que talvez quando ela estava no calor das emoções, foi difícil ela perceber isso e ela se perdeu. Não teve o controle, não é? Então, nesta fase, neste degrau, ou nesta corrida de bastão, a gente tem que trazer a pessoa para essa conscientização de que quem que vai resolver o problema dela? Ela. Tivemos quarta-feira um atendimento a uma pessoa que mora hoje há 11 anos no Canadá, não tem filhos, ela, o esposo e a mãe. Há 11 anos ela não fala com a mãe. Mora na mesma casa. Mais ninguém, filha única, mais ninguém da família. E ela morando com a mãe sem falar. Por que a senhora fez isso? Não, eu percebo que ela não gosta de mim. Não, olha, tudo que a senhora estiver falando em relação à sua mãe, procure fazer esta análise em relação à senhora, porque a mudança de sua mãe a senhora não vai conseguir mudar. A senhora só vai conseguir mudar a senhora mesma. Então perceba o que é que falta, o que precisa a senhora fazer para isto é agradável para a senhora. Não, ela fala com meu marido, mas comigo eu não falo. E eu falo com ela. Todos nós estamos com passagem de retorno comprada. Já o ticket está comprado. Só não saber o que dia que ele vai viajar. Se a senhora tiver que fazer esta viagem amanhã, vai ser bom para a senhora voltar sem ter resolvido este problema. E o que a senhora pode fazer para resolver esse problema? A senhora não acha que já está na hora da senhora pedir perdão a ela? Não, ela não gosta de mim, não. Ela, mãe da senhora, ela poderia ter voltado. Ela deu essa condição da senhora dizer que a senhora é hoje, essa experiência hoje. Então a senhora tem muito para agradecer. Por que talvez a senhora não comete, minha mãe? Eu queria conversar com a senhora hoje. E se ela não me der palavra, não responder lá, não espere nada. Faça a sua parte. Faça aquilo que compete a senhora. Não espere nenhum sentimento de alegria, satisfação, amorosidade por parte de sua mãe. Mas a senhora tem que se livrar deste problema. Como é que a senhora vai ser? Minha mãe, eu quero pedir perdão, senhora. Eu acho que eu errei e muito para levar a gente para essa condição que a gente vivencia hoje. Mas eu queria. A gente não vai esquecer, porque ele tem memória. Vai ser difícil, mas vamos relevar tudo isso. Eu queria dizer à senhora, como ser grata, senhora. A senhora não pensa nisso? A senhora é minha mãe, a senhora tem que ter essa oportunidade. E se ela não dirige para ela, não espere palavra nenhuma dela, pode ir para fora, porque a senhora precisa ir para ela. Pode ir para fora, isso não está mudando. Isso não está fazendo bem a senhora. Faça esse exercício com a senhora. Não veja parte dela, a senhora vai te atender assim, vai te dar um beijo, um abraço, um sorriso, venha de perdão. Não espere isso. Se isso acontecer, isso será lucro. Mas a senhora precisa sair desse problema. E a senhora só pode fazer isso. Só a senhora pode fazer isso. A senhora tem que fazer isso se a senhora quer voltar com a bagagem menos pesada. Mas leve. Se a senhora quer voltar, a senhora tem que fazer isso. Quando é que eu devo fazer? Eu não sei. Será que a senhora fica até amanhã? Será que eu estou até amanhã? Não sei. Se a senhora ficar pensando que vai existir um momento melhor lá na frente, a senhora está faltando vontade. Vai estar faltando vontade na senhora não querer resolver esse problema. É para hoje. É para agora. E como é que a senhora vai fazer? Faça uma prece para a dona Joana de Ângeles, que a senhora chegou nesse atendimento. Quem criou foi a dona Joana de Ângeles. Peça a ela toda a ajuda que a senhora precisa nessa missão difícil, talvez a última, a mais difícil da vida da senhora. Peça a ela um amparo, mas que a senhora está com vontade, desejo de resolver esse problema para a senhora. Se não tiver dela essa receptividade, essa aceitação, o problema passa a ser ninguém, mas ela vai saber o quanto a senhora ama ela.
O quanto a senhora dá importância a ela. O quanto está sendo duro para a senhora conviver 11 anos com a minha mãe. E a gente conseguiu dizer a palavra. A senhora vai dizer isso para ela. Peça perdão. Não é o momento da senhora querer lavar roupa suja. Mas se a senhora tivesse naquele dia respondido assim, a senhora está falando que eu não gostei, não sei o quê. Não é esse momento. Diga que a senhora errou. Diga que a senhora foi imatura, foi muito infantil. Não veja nada em relação a ela. Veja a senhora, que precisava ter feito diferente, ser diferente, mais amorosidade, mais compreensão. Mas se não teve nada disso, fala com ela. É por isso que esse momento a senhora está pedindo perdão para ela. E desculpa. Me desculpe, errei, mas não quero continuar nesse erro daqui para frente. Me perdoe. E se a senhora estiver falando isso com vontade mesmo, do fundo do coração, não tem esse enxergue diferente. Concordam, gente? Concordam? E se a senhora ficar aguardando, achando que vai ter, depois do Réveillon, eu faço isso, depois do ano, eu faço isso, a senhora não está com nível de vontade suficiente para mudar. A senhora não está querendo mudar. A senhora quer continuar carregando essa mala, esse chumbo, sem necessidade, guardando essas pedras, né? Alguém jogou esse pedrinho, então eu estou guardando tudo dela. Aí tomo banho com pedra, como com pedra, tudo eu estou aqui guardando, porque eu jogar de novo. É isso? Então está faltando essa vontade, esse desejo. Então, nesse personalizar, a gente traz ela para o centro disso. Só depende da senhora para resolver isso com a senhora. Não espere do outro nada. O outro vai ter uma história diferente, motivos mil, e dê razão a todos eles. Veja o lado seu de erro. Veja o seu lado de erro. E não vai não. Faça agora. Não é hoje não, é agora, né? Então, se tem alguém aqui com algo para resolver nesse sentido, quando sair daqui até meia-noite, resolva. Porque é nisso que nós precisamos prestar atenção, né? Então ela sai dali com um bocado de formiga, minhoca, um bocado de coisa na cabeça. Ver a forma, como é que vai ser, se a mãe vai estar, assim. Busque o auxílio dos benfeitores de Jesus para esse momento, e a senhora vai conseguir. Tenha força, tenha vontade. Fale do seu coração que você gostaria que aquela situação fosse deixada para o lado e você voltasse como mãe, como filho. Que você a ama, que você tem muitas razões para agradecer, só agradecimento, só e perdão por tudo que eu fiz e faço até hoje besteira. Mas não vejo que ele veio um cara de besteira para perguntar, não, isso não tem valor nenhum agora, isso é de jeito nenhum agora, não é isso que eu resolvi, pelo contrário. Tem algum comador e diz, eu errei, me perdoe, vamos para frente, não é? Vamos para frente. Já falamos, esta condição de você personalizar no atendimento fraterno, isso é muito importante. Na reunião mediúnica, isso é muito importante. Você dizer para a pessoa que percebe, entende, compreende que não é fácil viver o que ela está vivendo, não. Mas acredite, esta noite, talvez já esteja vindo um amanhecer muito próximo, onde o sol vai voltar a brilhar de novo. Segure mais um pouco, tem um ânimo a mais, está perto de você conseguir vencer isso, de você conseguir ultrapassar isso. Consiga, segura, né? Valorização da vida, suicídio, né? O grupo metálico, uma música assim, belíssima, assim, formador de opinião, né? Rock pesado. Alguém disse que aquele amigo se matou hoje. Mas por que ele fez isso? Cara, se abra para alguém. Isso vai passar. Aguarde mais um pouco. Aguarde mais um pouco. Isso vai passar.
Eu sei o que é escuridão, mas a gente não precisa ficar entrando na escuridão para saber o que é ela ou não. Mas eu sei que depois dela tem um sol brilhando. É importante eu ver esse sol que vai vir logo mais. Então aguarde mais um pouquinho, respire mais, segure. E você vai conseguir passar, né? E depende dela. Ela precisa ter este entendimento, se enxergar assim e passar e eu não consigo na frente. Vale a pena, vai valer a pena. Isso é importante. O que a senhora poderia fazer para desfazer, para acertar essas cores que a senhora jogou desse quadro, que a senhora não está gostando, para a senhora tentar refazer, ou amenizar, ou dar uma aparência diferente, não é? O que a senhora pode fazer agora? Talvez o que a senhora deveria ter feito lá, que a senhora não fez, já passou esta água, não é? Esta água já passou, não volta a moer o moinho de novo, né? Mas o que a senhora pode fazer agora? Diferente do que fez para trazer um resultado diferente e não continuar repetindo a mesma lição, topando do mesmo jeito, né? Topando mesmo. Caiu porque é excesso de peso. Excesso de peso, tá? Continua topando excesso de peso. Caiu de novo, excesso de peso. Continua aí. O que é difícil fazer? Tirar o peso, para que não caia, né? Algo diferente tem que fazer. Algo do que fiz que não deveria ter feito. Fiz. Bom, já tenho entendimento que não deveria ter feito. Agora eu tenho que acertar, fazer o que eu acho que tem que ser feito. E vou batalhar para isso. Vou me esforçar para isso. Vai ser difícil talvez na primeira experiência, na segunda menos, na terceira menos ainda, até que aquilo se estabiliza em nós e fica mais fácil. Vamos enfrentando outras coisas. Não é isso? Encorajar mudanças de atitudes e construção de metas próximas ou futuras. Pode ser diferente? Com certeza pode ser diferente. O que a senhora precisa fazer para que esta resposta seja diferente? Não espere nada, mas faça. É preciso fazer algo. Se a senhora não fizer algo, essa situação não anda. Continua do mesmo, talvez até pior. Mas não é empurrando com a barriga que nós vamos conseguir resolver. Para finalizar, Dr. Bezerra de Menezes nos traz em uma mensagem que nem toda batalha se vence lutando, mas se ajoelhando. Então, quando a gente não encontrar as condições de lutar, que a gente se ajoelhe e busque essa força, para resolver a situação, para vencermos a situação. Seguindo ela. Personalizar como terceiro degrau, trazendo eles para ela, orientar, trazendo ela para esta realidade. Depois deste degrau, aí é só correr para o abraço. Se fizermos as 3 etapas bem feitas, essa agora é só correr para o abraço. Porque esta pessoa que está no atendimento da terra está com os ouvidos assim, ó, com os olhos assim, ó, com o coração assim aberto, tentando enxergar o que é que vem agora. E a gente tem nesta fase, neste degrau, nesta experiência aqui para orientar a doutrina espírita como um recurso, a casa espírita como uma porta maravilhosa para ela dar novo sentido, novos propósitos à vida dela. Então, a gente oferecer os trabalhos que a casa espírita nos proporciona, né? Em relação às palestras doutrinárias, as tarefas como um todo, até mesmo do atendimento até. Cheguei um dia por este canal aqui, por esta porta, estava doente. Cheguei através da dor. Foi através da dor que eu fui bater
que eu vim bater nesta porta. Por isso eu estou aqui hoje, para tentar trazer para vocês, meus irmãos, que é a pena insistir, persistir e ter resiliência frente a isso que estamos vivenciando. Tudo passa, só o amor permanece, já nos dizia Jesus. Tudo passa, só o amor permanece. Então, tudo mais é transitório, é passageiro. Nós, às vezes, esticamos um pouco mais o tempo, ou insistimos um pouco mais nesta vivência desagradável. Por opção, hein? Por opção nossa. Nós insistimos um pouquinho mais, vai passar, vai mudar. Só o amor permanece. Então, nesta fase de orientar, ele próprio vai avaliar alternativas naquilo que ele falou, no que ele escutou, no que nós fizemos trazer ele para a solução do problema. Ele vai enxergar através deste auxílio dos benfeitores responsáveis por este trabalho, do anjo guardião dele, do espírito amigo que o acompanha. Ele vai, sem sombra de dúvida, sair dali com algumas luzes acesas do que ele deve fazer, do que ele precisa fazer para solucionar, resolver aquela dificuldade que ele vivencia. Bom quando ele tem isso, achando que foi dele, que veio dele, que partiu dele, porque o problema e a solução está nele. É ele que vai ser. Então tem muito mais sentido para ele, muito mais força para ele na condução, a partir daquele momento, da situação que ele vivencia, né? Acenando outras portas fora do centro espírita, algo que ele tenha comentado de que é bom, de que visitar aquilo, que ele fez aquela atividade, que aquilo foi bem para ele. Valorize isso, continua. Abortei. Quantos filhos não tem a mãe igual a senhora sem ter filhos? É que a senhora não se predispõe a ser uma mãe presente, maravilhosa para alguém que não teve a mesma felicidade. A senhora fez, né? O relato dela, ela fez, mas agora a senhora tem a oportunidade de ser uma mãe maravilhosa para alguém. Aproveite esta oportunidade agora para fazer diferente, não é? Em homenagem àquele filho que não teve a oportunidade de vir como sendo filho da senhora, mas que continua sendo filho da senhora. Talvez um pouco triste, né? Leve alegria para ele, levando alegria para outras crianças, em homenagem a ele. E aí vai mudando, né? Essa orientação, valorizar isso, facilitar isso. Ela vai se sentir bem, sem sombra de dúvida. E o espírito ao qual ela ligou, né, não teve a oportunidade de retornar, também vai sentir isso no coração. É uma outra pessoa, né? Não é mais aquela pessoa que fechou a porta para mim. É uma outra pessoa, hein? Percebo isso, vejo isso, sinto isso e mudo. A minha visão com relação àquela pessoa não seria a mesma coisa com a gente, sem sombra de dúvida. É uma outra pessoa, não, diferente. Não é mais aquela que se negou. Hoje ela está aberta, hoje ela faz, que coisa boa, que bacana. Caiu a ficha, aproveitou a oportunidade, né? O atendido decide, ele movimenta e age para sair do ponto que ele se encontra para um ponto que ele vai enxergar que ele já precisa, já pode, já deve estar. Este é o objetivo, esta é a proposta do atendimento fraterno. Fazer com que a pessoa mude o seu ponto de vista frente àquilo que ele vivencia. Se conseguirmos isto, se conseguirmos direcionar ou sinalizar para ele esta necessidade de sair daqui para algum outro local, que com certeza será diferente deste, já está valendo a pena. Porque muitas vezes nós nos perdemos num ponto, num acontecimento, num sofrimento, e talvez a gente não aproveite
momentos importantes da nossa vida, talvez da reencarnação ou de outras reencarnações, e ficamos parados naquilo, né? Então essas são as 4 fases do atendimento fraterno. A gente tem umas perguntinhas aqui que vocês vão responder sim ou não no que nós vamos fazer, que é uma síntese da abordagem que foi feita para depois você seguir com as perguntas. Sim ou não? Prometer curas? Não. Recusar presentes, gratificações, atenções ou distinções especiais? Sim. Então, sabido, viu? Emitir opiniões pessoais? Não. Interferir em receituários médicos? Não. Mas eu sou médico. Assegurar privacidade para o atendimento, mantendo fechada a porta da sala. Atender adolescentes e crianças desacompanhados de seus pais ou responsáveis. Atender o indivíduo de preferência sozinho. Atender sozinho, se ele pedir para entrar acompanhado, permitir que ele entre acompanhado. Às vezes eu preciso falar daquela pessoa que está me levando. Às vezes eu preciso desabafar com relação àquela pessoa que está me levando para o atendimento. Ela me fecha muito, ela me domina muito, ela me... Eu preciso. E tanto a pessoa do lado, eu não externo isso, eu não trago isso. Pô, mas ela está com a melhor das intenções para você. Ela quer o melhor para você. Você está enxergando assim, mas ela só quer o seu bem. A gente muda essa percepção da pessoa. Então, muitas vezes, a gente precisa dar esta oportunidade à pessoa. Tem que ter esse filho aí no momento, né? É isso? Tem que ter esse sentimento, porque às vezes ela precisa lavar essa roupa suja sem a pessoa estar. Ela precisa colocar para fora e tal, e a gente tem caminhos para fazer com que ela mude aquela percepção em relação àquela pessoa que está acompanhando ela, né? Fazer revelações recebidas por inspiração ou não? Não. Fazer revelação não é o propósito do atendimento, né? Doutrinar espíritos incorporados no atendido durante o atendimento? Veja só, não devemos. Se porventura, na hora do atendimento, o indivíduo começar, então você tem que afastar. Não é o momento, aqui não é uma reunião mediúnica, os benfeitores vão, então você dá a voz de comando para que não haja incorporação. Neste caso, aplicar passes e solicitar que o espírito se afaste é uma providência adequada? Já falamos. Utilizar-se de informações do atendimento fraterno em reuniões mediúnicas? Não. Nós sabemos que os benfeitores espirituais, sabendo que aquele atendido tem um obsessor, tem um desafeto, a própria equipe espiritual leva o espírito para o atendimento fraterno. A gente não precisa fazer uma reunião específica para atender aqueles espíritos de quem foi para o atendimento fraterno. Em sendo médium, deixar-se incorporar durante o atendimento fraterno? Permitir que o atendido em atitude de queixa revele os nomes dos centros espíritas por onde passou? Permitir atendimentos repetidos com a mesma pessoa? É bom variar. Nesta visão do atendimento psicológico, né? Já conhece meu problema, tá? É comum. E a pessoa, não, quero conversar com fulano que já conversei. O direcionamento vai ser com relação às possíveis alternativas da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Então, isso a gente vai estar ouvindo de A, de B ou de C. Não necessariamente a gente precisa ficar repetindo, porque isso pode desenvolver naquela pessoa uma bengala psicológica para isso. Quero só fulano, quero Beltrano, né?
que ele treme mais assim, porque ele faz assim diferente, por isso, né? De preferência que a gente alterne isso, né? Para não criar nenhum vínculo de dependência ou de necessidade, de importância, não é? Permitir fazer o atendimento acompanhado. Opinar contra o ausente. Ah, meu marido fez isso e aquilo. Seu marido não presta. Aquele caso que nós falamos do cara de Benetos, que achava que a mulher era muito agressiva com ele, coisa tipo, e aí teve que me separar. Ele foi para escutar, para ele dizer assim: separa com esse negócio, meu irmão, você tá. É? Ou então, não, pode E o só próprio você. Edivaldo. E ele falando dos dois filhos gêmeos, né? Que os olhos brilhavam. Pense nos dois filhos sempre. Vai ser bom ou vai ser difícil, né? E tente fazer com que esta agressividade dela possa ter uma acalmada, né? Vendo seus dois filhos que você gosta tanto, não sei o que, insista mais nisso. Veja que ele já estava ali com aquele coisa, olha, fui para o atendimento da mansão do caminho, o cara lá, o careca lá, mandou separar logo. Já chego lá com a separação feita, né? Do tipo, né? E tio Divaldo conta alguns casos em relação a isso, de pessoas que chegavam, né, para que ele desse o veredito, passa ou não passa. E certa feita ele ouviu uma lamentação de uma pessoa que queria ouvir dele que ela separasse, não disse nada, e era só queixa, só queixa. Pouco tempo depois, passado um mês, 2 meses, a pessoa chegou chorosa. O que foi que aconteceu, minha irmã? Ah, eu fiquei viúva. Então quem não O prestava. cidadão morreu e prestou, agora sabe? Não muda assim, tá vendo? Dizer ao atendido que está obsidiado, diagnosticar enfermidades, interferir no relacionamento, deixar contar a intimidade. Muito cuidado, porque ele pode sentir vontade de contar alguma coisa, saiu dali e já está arrependido pelo que falou. Dizer o que faríamos, todo mundo aprovado no curso. Vamos lá, pro público. É o certificado, né? Mas aí eu gostei da palavra, talvez. Não sei se a pessoa pegou depois, está muito Deus. Tem mais algum? Tem. Para gente fechar por causa do horário, e só para descansar que amanhã cedo estaremos de volta. Amanhã às 9 horas, né, gente? Começamos. Mediunidade com Jesus. Bom, vou começar com isso aqui. Fazer vocês. Explique um pouquinho mais, a pessoa pode entrar. Após os passes e atendimento fraterno, seria importante os passistas se reunirem para relatarem o que sentiram durante os trabalhos. Foi o que nós já falamos, que a gente faz nessa reunião. Se teve atendimento, a gente faz uma breve síntese a nível de instrução dos participantes. Né? Nós sempre fazemos, ao término precisamos fazer, inclusive o desfecho do trabalho com oração. Então, se teve atendimento, a gente faz uma breve síntese. Se não teve, nós fazemos o encerramento, perguntando se alguém quer falar alguma coisa, e fazemos o encerramento com a oração. Pode seguir. Boa tarde. Sua pergunta. Caso haja uma informação de crime realizado pelo assistido, como o atendente fraterno deve agir? Condenar-me, Jesus, a mulher adulta, todos nós enxergamos a cena? Sim. Cadê aqueles que te acusavam? Não te condenaram? Todos. Também indicamos, vai e não tornes.
Então nós não podemos, mesmo sabendo, pela exteriorização da pessoa que buscou atendimento fraterno, mas jamais devemos ou podemos estar condenando, denunciando a quem quer que seja. No momento do atendimento fraterno, é importante ele fazer com que a pessoa saia do ponto onde ela se encontra, através da transformação moral, da mudança íntima, dos valores que ela precisa adquirir. Cometeu um erro, cometeu um equívoco, o que pode ser feito a partir de agora para a senhora minimizar o erro, o equívoco, o crime que a senhora cometeu? O que a senhora pode fazer para minimizar isso? E dar as alternativas que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus nos oferece como solução para todos nós. Então não temos que fazer uso de uma informação dessa buscando condenar ou... Foi claro? Foi claro? Eu lembrei aqui de um caso de Chico Xavier. Ele foi à casa de duas senhoras para poder fazer um evangelho. Ele foi acompanhado de duas senhoras que pediu auxílio de uma amiga que o filho havia sido assassinado. E na hora que ia começar o evangelho, a porta bateu na casa, a pessoa, a dona da casa, foi abrir e a pessoa pediu um prato de comida. Ela disse: olha, agora eu vou fazer o evangelho, não posso dar esse prato de comida. Se você quiser participar, um desconhecido. Se você quiser participar, depois eu lhe dou a comida. E aí caiu o perdão das ofensas no comentário. E aí foi falado, aí ela falou, né, que ela perdoava aquele que havia sido assassino do seu filho, e chorou. Quando terminou que ela deu a comida, que ele comeu, ele disse: eu fui assassino do filho da senhora. E agora eu vou à delegacia para poder me apresentar. Então vejam que jamais Chico Xavier, ouvindo aquilo, ele iria denunciar o assassino que participou daquele momento. Então a gente precisa ter esse cuidado. Se eu, digamos, sou delegada e sou atendente fraterno, eu estou ali como atendente fraterno, não estou como delegada. Então, naquele momento, eu tenho que exercer a função qual me propus, atendente fraterno. Parabéns pela aula. Qual é a melhor forma de atender uma pessoa com ideias suicidas? Mostrar que quem nos deu a oportunidade, a vida, tem propósitos maravilhosos, enormes, para cada um de suas criaturas. Somos todos irmãos. Neste momento está difícil, está duro, mas conte conosco. Estamos juntos. Peça a Jesus, peça a Deus, a misericórdia do Pai, que Ele dê as forças para você conseguir superar tudo aquilo que hoje você enxerga como dificuldade em sua vida. Não ficou certo. Amanhã deixará de ser dificuldade em sua vida, porque você vai conseguir superar. Então, valorizar isso, dar ênfase a isso, não em relação a que você vai cometer um crime, que Deus não vai ficar, que você vai para o vale dos suicidas, que lá é assim, que é assado, veio um filme tal, que as cenas são terríveis. Isso, de forma alguma, isso não ajuda, não é isso que faz a pessoa mudar a sua forma de enxergar, de perceber a dificuldade que ela vivencia, conforme fala, é uma parte pequenina. Ela não é só essa dificuldade, é muito mais do que apenas essas dificuldades ou essa dificuldade que ela está vivenciando. E que ela tem, com certeza, as condições, as forças necessárias para superar isso, para ultrapassar isso.
E quando ela conseguir fazer esta superação, ou esta vitória sobre um desejo, um propósito, de achar que vai resolver por esta porta, que não é a solução de forma alguma, ela se sentirá muito mais forte para enfrentar outros desafios ainda maiores e, quem sabe, ajudar outras pessoas a mudarem a percepção conforme ela está tendo hoje. Né? Antes de trazer isso, valorizar a vida. Tem uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles que está no livro Mundo Regenerado. É o último livro daquela série Vidas Vazias, Vida Plena, Mundo Regenerado. Suicídio Infeliz. Ela traz uma abordagem nessa mensagem que eu trago a sugestão para quem é atendente fraterno, ler essa mensagem, porque ela traz caminhos que você pode, claro que você não vai ler a mensagem para quem está com ideia suicida, porque a própria mente nem vai assimilar. Eu digo para você se fortalecer enquanto atendente, para o que pode estar falando. E ela inicia a mensagem dizendo que existem alternativas para tudo na vida. Existem soluções alternativas para tudo na vida. Mas para o suicídio, né? E aí vai mostrando que nós somos irresponsáveis. Deus nos deu a vida. E aí ele compete com nós. Então, se nós não enxergamos esta dádiva do Pai, porque faltou sentido, e o sentido pode faltar por diversos aspectos. Às vezes a gente vê pessoas com as melhores condições de vida e a vida não tem sentido exatamente pelas melhores condições. Faça um convite para uma tarefa social um dia. Convide essa pessoa. Você já participou de algo, né? Então, o que é que tem dentro da cidade, em termos de tarefa social, que essa pessoa possa ir participar e ver o que é a dor, e ver o que é que essas pessoas vivenciam, e aí talvez aquilo que esteja sendo muito marcante para ela, ela consiga enxergar como de menor importância em relação àquilo que ela está vendo. Mas veja essa mensagem. Não sei se tem aí na livraria o livro Mundo Regenerado. Não tem, vou tirar a foto, apesar do meu livro estar todo marcadinho no capítulo. Mas vou tirar a foto e mandar. Doutor Bezerra, ele nos convida em uma outra mensagem dele com relação a essa questão de valorização da vida, uma visita rápida a um hospital, onde a gente valoriza a nossa saúde, a vida que temos, né? Vendo pessoas com dificuldades com as quais nós não estamos vivenciando fisicamente, né? Estão nos hospitais, estão em leitos de dor, de sofrimento, mas tentando, buscando a solução, a cura, sair dali, né? Eu vou ficar bom, vou melhorar. Então, depois de uma visita dessa ao hospital, aí fala em relação, por exemplo, à penitenciária, a gente valorizar a liberdade, a condição que nós temos de estarmos onde estamos, e não em meio daquelas, não preciso estar dizendo, né? Onde deveriam ter tem 4.000, talvez dentro, todo tipo, desagradáveis, verdadeiros animais, né? Irmãos como nós, diante de uma missão, uma mensagem dela, nos convida a isso também, de visite lá um dia, vai lá um dia, ali tem irmãos que precisam de carinho, com palavra amiga, né? Cometeram um erro, se equivocaram, quantas vezes nós cometemos erros e equivocamos, estamos lá de fora dessas graças, né? Então, essa valorização, esses benfeitores nos convidam
a isso. Não é fácil, com certeza, mas naquele momento a gente buscar esta inspiração de trazer para aquela pessoa com essa ideia, com essa intenção, ela poder refletir um pouco mais, ver quantas pessoas a amam, quantas pessoas têm importância na presença dela, coisa do tipo, né? Isso vale a pena. De que forma vai ser sorteio? 2000? De que forma vai fazer? Com o card, o marcador. Então, Marcador de pegue a carro. marca aí, daqui a pouco vai fazer sorteio, viu? Ó, mais algumas perguntas, não vou adiantando aí, para você também que é o meu sorteio de 2000. Lembrando que o seguinte, foi falado aí, é eu, né? Vocês vêm pra terra. Não é normal, não. Você já está todo estado na cabeça. Eu tô de olho em foi alimentar o corpo e não alimentar a alma. Isso tem que só tem 20, né? É, 19 que eu mandei. 18. Bom, a próxima pergunta aqui, a pessoa faz uma observação que eu também fiquei curioso, né? Salvo engano, em alguma obra escrita, talvez até nas obras de Prodônio, orienta que o atendimento fraterno seja feito em dupla. O que vocês acham? Digo isso referente às possibilidades de assédio em qualquer espécie. É outra pessoa. Na verdade, algumas casas têm essa orientação de atendimento em dupla que não está errado fazer atendimento em dupla. No livro do projeto não tem essa orientação. O atendimento é individual. Havendo, por exemplo, a pessoa que vai começar agora na função de atendimento fraterno, ela pode estar junto com outra para poder ver alguns dias, como uma prática, como é a condição, pode estar, mas não que seja uma prática a acontecer. Agora, algumas casas espíritas adotam, que não está errado, pode ser com a presença. E essa coisa do assédio, é por isso o cuidado de não fechar a porta. Deixar a porta entreaberta, porque aí não tem como dizer, chegou, foi em cima de mim, nada disso. Nesse particular, só um detalhezinho. Passou por nossa casa um jovem com a mãe de outro estado, e era alugado casa, próximo à mansão do caminho, para tratar, porque ele dava assim. Era psiquiatra. Ele dava facilidade, ficava muito agressivo, muita facilidade, estava terrível. E houve atendimento paterno e ele fugiu do atendimento paterno. Ou seja, a mãe tirava, ou era para levar para o hospital, para o médico, para ver isso, para mudar a dosagem, para ver se o pontinho, porque ele era pontinho, né? Era pontinho, e estavam assim, interessados ou gastando com um aluguel de casa fora do estado deles, o marido trabalhando lá, deixou assim humilde, para ver se resolveu o problema. E teve outros atendimentos, e ele deu facilidade e tal. E a pessoa ficou sabendo, ela disse, olha, está querendo atendimento hoje, nós vamos. Eu vou participar contigo, porque eu não sei como é que conduziria se no momento do atendimento ele desse uma comparação, ele incorporasse, né? Desse essa facilidade, então eu vou. Aí a pessoa, então vem para você ver mais ou menos como é que é, né? A condução que vai ser feita, bom, ele não frequenta a reunião mediúnica, porque não tem ainda a experiência, ou não teve ainda a experiência de, no momento do atendimento, a pessoa dar essa facilidade, então pediram para mim como observadora, como, né, que ficou ali do lado, não é? Não há problema algum, não teve. Mas não é esta a orientação ou o direcionamento, né? Sendo bem produtivo. Eu estou perguntando para ele, não tem mais, o pessoal que chegou depois, não tem perguntas mais não, né, gente? Vamos esperar com a última, então. Sorteio, certo? Vamos lá. A última pergunta, Rosé do Manuel Paulo Lugano.
determina um tempo de duração para a realização do atendimento fraterno? Eu vou trazer a orientação que o tio Divaldo nos deu quando, em maio de 2020, nós começamos o atendimento fraterno online. A orientação dele foi que nós ficássemos em torno de 30 a 40 minutos no máximo. Vejam só, uma orientação não significa que a gente tenha que seguir, não, deu 40 minutos, eu tenho que encerrar. Cada caso é um caso. Algumas situações a gente precisa de 1 hora. Isso vale para o presencial também. Porque o fato de ser online ou presencial é um atendimento fraterno. Então, nós não temos no livro especificamente a duração. Mas o que é que a gente precisa pensar? Qual é a dificuldade que está sendo apresentada? Se naquele tempo, aí eu trago a experiência da reunião da igreja, que a gente tem um tempo, 10, 15 minutos. Passou disso, né? Tem que encerrar. A mesma coisa para o atendimento que nós estamos fazendo. Se o indivíduo começa a trazer aquilo que ele já trouxe no início, vai ficando repetitivo. Então, nós temos que ter essa noção. E, às vezes, é uma necessidade dessa expressão. Às vezes, eu falo aqui, no atendimento online, que passa um pouco de 1 hora, que não são todos os casos. Houve necessidade ou fica naquela conversa que já saiu do atendimento fraterno. É só a gente ter essa noção. A orientação de tio Divaldo, que eu acho que o tio Divaldo é o nosso grande mestre, 30 a 40 minutos, não passa disso. Inclusive, isso já vai no texto que a pessoa que pega atendimento via e-mail, ela já recebe a duração do atendimento em torno de 30 a 40 minutos. Então, já está sabendo que vai ser mais ou menos. E a gente termina antes desse tempo também. Então, isso vai variar. Da pessoa, da... É que neste online a gente não está vendo as reações da pessoa frente a frente, né? O povo fala, a gente não está tendo essa resposta do que ela vivencia aí, trazendo as suas feições, a sua incomodação, através do corpo ali. Então, no online ele tem um aspecto diferente por causa disso. O tempo é importante, mas a gente tem que ter a confiança, a certeza, a fé de que alguém direcionou aquela pessoa para receber da gente uma possibilidade nova, um entendimento novo frente àquilo que ela vivencia. E é importante a gente ter esse controle, esse entendimento, esse domínio do tempo, mas que isso seja o mais importante. E sim, como eu vou me entregar, me abrir para os benfeitores no auxílio àquela pessoa que busca o atendimento fraterno. Isso é o mais importante. E no que eu vou revestir com os sentimentos bons, tudo aquilo que eu direcionar para aquela pessoa. Isso é que é o mais importante e necessário para o atendimento fraterno. Tá claro, gente? E quanto mais a gente se exercita, pratica o atendimento fraterno, melhorando a nossa percepção e o nosso entendimento e o controle disso, ok? Isso vai ficando mais fácil de lidar no dia a dia, à medida que a gente avança na prática, na tarefa, no exercício de atendente fraterno. Então, antes do sorteio, nós vamos ter palavrinhas finais, e logo depois do sorteio nós vamos chamar nós para fazer a nossa liberação final, a nossa prece final. Ele vai ficar no devendo, né? Ele vai estar amanhã? Então amanhã, se não tiver Amanhã nós vamos arranjar uma forma de ele amanhã também. eu vou rodar a Mariana aqui para o lado. Então,
meu filho que tem negócio de pilha. Ele diz assim, qualquer jeito. Então, nós queremos agradecer imensamente, né, as palavras de acolhimento, né, porque o ponto que a gente precisa realmente para continuar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que nós somos grandemente contemplados, né? Nos falas de vocês, então a gente agradece ainda. Reforçando o convite para amanhã às 9 horas, estarmos mais uma vez aqui, presentes, para a continuação do trabalho. Dessa vez com outra temática, mediunidade, como Jesus passa a vocês as palavras, né? A palavra finais por hoje, para a gente poder fazer o sorteio. E eu vou pedir também, quando, né, José terminar as palavras finais, ele vai falar na sequência o número de 1 a 8. Ou 80. 80. Olha, já sei porque eu vou. Não, eu não vou falar o meu não. Vamos lá. Bom, a gente gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que o projeto Manuel Flamengo Miranda, lá da nossa casa, né, certifica a caminho da redenção, nação do caminho, está à disposição do Senhor e da Senhora, em que achar que precisam ou que possa facilitar, estamos a toda disposição para vir para esse lugar que nós adoramos. Não sei, estava falando hoje com a Jaque, né? Não sei porque eu não vim aqui antes. Agora que eu vou, Deus me ouviu. O importante é a língua. Agora que eu voltei um pouquinho. E eu não sei porque não me adorei. Estou adorando. Eu só tenho uma coisa lá que não está digna, né? As pessoas. Mas gratidão, viu, pelo convite e dizer que nós estamos à disposição para poder trazer esse benfeitor em nossa casa. A gente está terminando, concluindo a 4ª obra dos 18 do Manuel Flamengo Miranda, discografado pelo nosso querido tio de volta, né? E temos em média lá 80 pessoas, primeiro e terceiro sábado do mês, assiduamente estudando. A gente considera assim o Manuel Flamengo Miranda como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, nos trazendo a realidade do mundo espiritual para a nossa vivência do dia a dia. Então, a gente vê assim, muita propriedade, muito conhecimento, muitos direcionamentos importantes para as nossas vidas, nos exemplos dos outros, que não é ficção, é vivência, é real, de todos os níveis deles, os casos são reais, claro que com mudança de nomes, sobrenomes, para não ter esse comprometimento, mas são reais, não são criações, né, do benfeitor, nos trazendo esta, olha, faz diferente disso aqui, porque senão a sua resposta vai ser exatamente esta que esse irmão conseguiu agindo dessa forma. Então faz diferente para que tenha uma resposta diferente, um resultado diferente. Então a gente considera assim importantíssimos esses entendimentos, esses direcionamentos do benfeitor. Estamos à disposição, conte sempre conosco. 80 agora não. De 1 a 80. 10. Tem algum número 10, gente? Lembrando que pode ser que não tenha, você falar o problema. 11. A gente também recebeu, né? Eu não vou falar de 26. 11. 12. Você não sabe, Mas chuta bem longe. 13. Cadê a moto? Encosta aqui, Santiago. Batendo atrás.
Ok? Pronto. Agora vocês querem Mais um número. Nós queremos dizer que a paixão por esse Espírito é uma coisa impressionante. E nós estamos fazendo a divulgação nas casas espíritas, e dia 14 de novembro é nascimento de Filomeno. Ele nasceu 14 de novembro de 1876. E no próximo ano ele estaria completando 150 anos de nascimento. Então, as casas espíritas em 2026 devem planejar algo relativo aos 150 anos de Filomena de Miranda. Aí fica aí na sua responsabilidade, né? Então, agradecer a todos vocês que, diante dessa chuva, desse temporal, chegaram atrasados ainda, se arriscando a sair com a chuva para estar aqui nessa convivência fraterna. Foi muito bom estar à luz de... não tem luz de velas, na penumbra, na luz natural e viver de luz, como a gente está dizendo. E vendo o interesse de vocês ficarem até essa hora aqui, né, acompanhando a gente, e o nosso desejo maior é que vocês levem para a prática aquilo que nós singelamente apresentamos para vocês, fruto da nossa experiência, dos nossos estudos. Obrigada. Então, de 1 a 80... Menos 13. Menos 13? Aí eu vou botar mais adiante, 40. Sou eu. Eu tenho 30. Para finalizar a nossa reunião, o curso, o seminário, a aula, como foi dito, nós vamos convidar nossa amiga Noemi Caio para fazer a nossa prece final. Então, já é boa noite, quase boa noite. Então, boa tarde hoje para todos. Que tenhamos um bom final de sábado e que amanhã possamos retornar mais uma vez para fechar esse ciclo ou para iniciar um novo ciclo a partir de agora. Nossa, por favor. Meus irmãos e irmãs, nesse momento, vamos carregar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores que aqui se encontram, para agradecer por esta tarde maravilhosa, pelos ensinamentos que aqui nos foram trazidos, com a amorosidade própria para este evento. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa iluminar a cada um de nós, para que, diante de tantos ensinamentos, possamos ser mais fraternos, aonde quer que estejamos. A seara do Cristo é vasta, que levemos também essa fraternidade, essa amorosidade para os nossos locais de convivência, para os nossos irmãos em nossas casas espíritas e para todos aqueles que em sofrimento nos procurarem. Que a tua paz, Senhor, envolva cada um de nós e que amanhã possamos estar aqui novamente com a mesma disposição para aprender e que possamos colocar também em prática. Que a tua paz nos envolva, Senhor, principalmente nos nossos lares, com as nossas famílias, que são as pessoas mais próximas e onde tantas vezes é mais difícil exercer essa convivência fraterna. Senhor nosso, Senhor, hoje e sempre.
Diga assim, querendo Deus.